Vamos fazer a quarta parte dos exercícios de potenciação. Percebi que um exercício tinha passado, que é o 62, então vamos começar por ele. A primeira propriedade que nós iremos utilizar é essa daqui, né? Que se escreve dessa forma também. Mas nós não iremos utilizar nenhuma dessas escritas, e sim essa daqui. Essa propriedade é a multiplicação, né, das frações e retorna nessa outra aqui. Temos a elevado a x, que por sua vez está elevado a x, e aí isso fica elevado a expoente fracionário, né, 1 sobre x. E aí nós temos x elevado a x dividido por esse termo, que é x. Então, nós temos x elevado a x multiplicando x a menos 1. Isso tem como resultado x elevado a x menos 1, que é exatamente a letra C. Para a questão 70, nós faremos o seguinte: nós juntaremos termos com o mesmo expoente, né? Então, primeiro nós temos divisão de fração. Então, repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu já vou escrever A vezes B como B vezes A. Pronto, como isso aqui está n mais 1 e n mais 1, eu vou juntar. Então vai ficar 2 quartos elevado a n mais 1. E aqui eu tenho n menos 1 e n menos 1, então eu vou juntar. Vai ficar 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n, isso com o expoente n menos 1. Então vai ficar 1 meio aqui, né? Então eu posso escrever esse 1 meio como 2 a menos 1, então fica menos n menos 1. E do outro lado eu posso cancelar n com n, né? Quando sobe o expoente, fica menos n, e aí corta com mais n. Então só fica o 2, 2 elevado a n menos 1. E aí esse cancela com esse, fica 2 a menos 2, que é 1/4, né? Mas a resposta está dessa forma aqui. Letra A. Questão 71, nós temos 8 elevado a m vezes 8 ao cubo, né? Vários iguais somos expoentes. Menos 8 elevado a m sobre 511 raiz emésima, né? Então, nós podemos escrever 8 elevado a m em evidência, né? Fica 8 ao cubo menos 1 sobre 511 raiz emésima, né? Então, nós ficamos com 8 elevado a m. Esse termo aqui é exatamente 511, que nós podemos cancelar. Raiz emésima. Então, fica 8m sobre m, que dá apenas 8, né? A resposta. Letra D. Mas como eu sei que esse termo aqui é 511, né? Como é que pode se ver isso? Bom, 8 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao cubo elevado à terceira, né? Aí tá dessa forma aqui, 8 ao cubo. Então fica 2 à nona menos 1. Só que 2 à nona, é bom você conhecer potências de 2. 2 elevado à décima é 1024, tem que saber isso. 2 elevado à décima é 1024, tem que saber. Então, 2 elevado à nona é 512. 512 menos 1 dá o 511. Bom, vamos para a questão 72. Nós temos x vezes y vezes z igual a esse termo aí.
e ele quer o resultado dessa expressão. Bom, você precisa primeiro efetuar um desses cálculos aí. Então, esse cálculo z elevado a 1 meio, que está multiplicando por y, né? Que está em raiz, então tem 1 meio. Aí está multiplicando por x, e está em raiz, então isso está elevado a 1 meio. Então, olha que essa expressão é essa daqui. E aí você vai fazer a mesma coisa para os outros, né? Então, vai ficar essa mesma expressão é igual a x vezes y vezes z elevado a 1 meio, elevado a 1 meio, elevado a 1 meio. E aí a mesma coisa para os outros, né? A mesma coisa vale para as outras duas parcelas. Então, vai ficar y vezes z vezes x, 1 meio, 1 meio e 1 meio. E z, x, y, 1 meio, 1 meio e 1 meio. Agora, eles estão no mesmo expoente, né? Então, eu posso juntar esses termos. Então, vou escrever x vezes y vezes z. E aí, vou reescrever os outros. Então, fica y, z, 1 meio, 1 meio. Z, x, 1 meio, 1 meio. E x, y, 1 meio, 1 meio. Isso está elevado a 1 meio, né? Que é o mesmo expoente que você tomou. X, y, z. Desse termo aqui, ó, dessa potência para cá, então vai ficar 1 meio. Agora vocês percebam que esse daqui, ó, esse x, y, z, ele está elevado a 1 meio, que vai estar depois elevado a 1 meio. Então, eu já vou escrever x, y, z elevado a 1 quarto. E agora vai aparecer um outro termo que está elevado a 1 meio, vai ficar elevado a 1 quarto. Está elevado a 1 quarto, está elevado a 1 quarto. Só que ainda tem esse, então fica 1 oitavo. Então, o termo final, bases iguais, são os expoentes, né? É só somar esses expoentes. Vai ficar 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo. Que dá 4 mais 2 mais 1, né? 7. Então, dá 7 sobre 8. E agora basta colocar a questão, né? Então, quanto dá essa expressão? Vamos ver aqui, né? Fazer de azul. Então, nós temos raiz de 2 vezes raiz 14 de 2, né? Então, isso dá 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 1, 14. Que dá 14, 7 mais 1, né? Então, isso dá 8 sobre 14. Que eu posso escrever como 2 elevado a 4 sobre 7, né? Então, x, y e z vale 2 elevado a 4 sobre 7. Isso está elevado a 7 sobre 8. Então, fica 2 elevado a 1 meio, que é raiz de 2, né? Então, faremos a última questão, que é a 73. Então, nós temos x ao cubo igual a y ao quadrado. E nós temos essa outra relação aqui entre x e y. Ele pergunta qual o valor de y na questão. Como fazer, né? Bom, se você deixar o x aqui com o valor de y, você fica com bases iguais e compara os expoentes. Então, eu vou por esse caminho aí. Então, vamos lá. Nós temos que x é y elevado a 2 terços, né? Passei esse
termo para baixo, né? Denominador. Pronto, e agora eu vou substituir nessa daqui. Então vai ficar y elevado a 2/3 elevado a y, né? E nós temos y elevado a x, mas quem é x? Y elevado a 2/3, né? E aí nós ficamos com y elevado a 2y sobre 3, y elevado a 2/3. Como as bases são iguais, eu posso comparar simplesmente os expoentes. Então vamos fazer isso. 2y sobre 3 tem que ser igual ao outro expoente, que no caso é y elevado a 2/3. E aí já acabou a questão, né? Então fica 2/3 é igual a y elevado a 2/3. Esse y passa para o outro lado, menos 1. Então y fica menos 1/3 elevado ao cubo, só que com termo negativo. Então fica resultado final. Fica 2/3 elevado a menos 3 e y multiplicado por menos 3 aqui dá mais 1. Então dá só y. E isso dá quanto? 27 sobre 8, né?